Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos tutoriais. Bom, vídeo passado eu fiz um solfejo e fui explicando um passo a passo, né, de um processo de como a gente deve fazer quando a gente pega um solfejo. A gente tem que primeiro analisar qual é a clave que a gente está, a armadura que a gente está, a fórmula de compasso. Depois a gente faz uma leitura rítmica bem elementar, apenas para a gente não ter nenhuma surpresa. Depois a gente canta a tonalidade, a escala maior da tonalidade que a gente está, claro, se for no campo harmônico maior. E finalmente depois a gente começa a solfejar, porque a gente já conhece o ritmo e a gente já deu uma olhada ali nos saltos, nos graus conjuntos que tem ali na melodia, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma experimentação. Eu estou com uma outra câmera e vou experimentar agora. As pessoas muitas vezes perguntam: Carlinhos, a gente não consegue ver você tocando, tudo mais. Então esse vídeo é uma experiência aqui, tá? Estou posicionando uma câmera aqui que vai dar para me ver tocando, beleza? E aí eu vou começar a colocar, fazer essas experiências. E aí eu queria que vocês também comentassem: poxa, tá legal, não estou vendo bem, dá para melhorar, eu sugiro fazer assim, eu já tenho uma experiência, faço assim. Sempre de forma construtiva, a gente está construindo uma coisa bacana, beleza? Então a melodia que a gente trabalhou ontem vai ser a mesma que eu vou usar hoje. Então repara, ó. No final do vídeo eu vou deixar o link, tá? Para o vídeo, no final desse vídeo eu deixo o link para o vídeo onde eu fiz o passo a passo do solfejo. Então, e aí aproveito também já para pedir, curte aí, compartilha o canal, compartilha o vídeo, divulga isso que a gente está num processo de construção e de expansão. Beleza? Obrigadíssimo. Então a melodia que a gente fez no vídeo anterior foi esse aqui, foi essa aqui. Certo? E agora eu vou começar a harmonizar, vou fazer diversas harmonizações aqui, diversas harmonias diferentes, certo? Vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com essa aqui. De novo. O que é que eu fiz aqui então? Eu fiz primeiro grau, sexto grau, quarto grau, primeira inversão do primeiro grau, quarto grau, quinto grau, quarto grau menor, primeiro grau, certo? De novo, primeiro, sexto, quarto, primeiro grau invertido, quarto, quinto, quarto menor, beleza? Uma possibilidade bem tranquila da gente harmonizar é a gente começar a substituir os acordes pelos relativos deles. Então se eu tenho aqui, por exemplo, teve uma hora que eu usei quarto grau, depois logo em seguida eu usei quarto grau de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir um desses quarto grau aqui pelo segundo grau, que é a relativa menor do quarto grau. Então vamos experimentar aqui, ó. Certo? Então o que aconteceu aqui agora foi o seguinte: primeiro grau, sexto grau, quarto grau, primeiro grau invertido, e agora vai chegar o segundo grau. 2, 5, 4,
4 menor, 1, certo? No final eu estou usando sempre essa cadência plagal, porque a melodia faz Ré, Ré, Ré. Aí eu fiz então quarto grau menor, primeiro grau maior, certo? Então sempre eu vou usar no final essa cadência plagal. De novo, essa segunda harmonização aqui. Sexto grau, quarto, primeiro invertido, segundo, quinto, quatro menor, 1. Beleza? Agora eu quero incrementar um pouquinho minha harmonia e quero usar alguns dominantes secundários. Eu tenho duas possibilidades aqui que são bem interessantes, bem diretas aqui, que eu gosto bastante. Então, o que acontece? A primeira delas eu vou usar uma dominante secundária do quarto grau. Ou seja, a dominante secundária do quarto grau é aquela em que eu transformo o primeiro grau, coloco uma sétima menor nele. Ele é um acorde maior, mas naturalmente ele tem uma sétima maior. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma sétima menor. Vou acrescentar aqui uma sétima menor para criar aquela sensação de sétima da dominante e vou resolver no quarto grau. Então repara, ó. Legal, né? Então é o que eu fiz. Ré, primeiro grau. 5 do 4 é o Ré maior, mas tem a sétima menor aqui. E depois o quarto grau. Depois continua igual. Primeiro grau na primeira inversão. Segundo grau. Quinto grau. Quarto grau. Certo? De novo esse. 5 do 4. 4. 1 na primeira inversão. 2. 5. 4. 1. Beleza? Essa é uma das possibilidades, onde eu criei a dominante secundária de quem? Do quarto grau. Agora eu vou fazer uma outra que eu também gosto muito, que eu vou fazer a dominante secundária do sexto grau. Então, na verdade, o terceiro grau eu vou transformar num acorde maior, certo? Pela melodia ele até vai ficar um acorde aumentado, que dá um charme bem interessante, certo? Para a gente resolver no sexto grau. Então é o dominante secundário do sexto grau que a gente vai ouvir agora. Então repara, ó. Certo? Então, olha o que acontece. Primeiro grau. 5 do 6. 6. Aqui eu coloquei de novo primeiro grau na primeira inversão. Depois eu vou mudar isso. E aí, continuei igual. 2. 5. 4. 4 menor. Certo? Então, de novo essa. 5 do 6, 6, 6, 2, 5, 4 menor, 1, certo? Então essa aqui funciona como dominante secundário do sexto grau. Vou trabalhar um pouquinho mais aquela finalização, né? A gente pode experimentar algumas coisas interessantes aqui também. Vou usar uma das harmonias e mexer um pouco no final. Então eu vou usar esse do dominante secundário do sexto grau. Então vamos experimentar aqui. Sexto grau. Ó, o que eu fiz aqui agora?
segunda inversão do primeiro grau, quarto grau, quinto grau. Aqui eu coloquei, ó, eu vou colocar esse cara aqui, que é o quarto grau invertido, quarto grau menor, e chego aqui, também invertido, né, o quarto grau menor. Vamos ver. Analisando então, primeiro grau, dominante secundária do sexto grau, certo? Segunda inversão do primeiro grau, quarto grau, quinto grau. Aqui eu coloquei a primeira inversão do quarto grau, depois a primeira inversão do quarto grau menor, mudei o baixo aqui e depois resolvi no primeiro grau. Então o finalzinho ficou, certo? Como eu faço aqui a segunda inversão do primeiro grau, eu posso fazer também a segunda inversão do dominante secundário dele. Vai dar um resultado legal, certo? Vamos experimentar isso aqui. Primeiro grau, dominante secundário do sexto grau, e agora eu estou na segunda inversão da dominante secundária do quarto grau, quinto grau. Vou fazer aqui primeira inversão, quarto grau, primeira inversão, quarto grau menor, e aqui primeiro grau novamente, certo? São diversas possibilidades que a gente tem. O que eu defendo é o seguinte, que se você conhece a teoria, se você conhece harmonia, se você conhece intervalos, tudo você pode trabalhar mais diversas possibilidades. Quando a gente não tem essa bagagem teórica, o que acontece é o seguinte, a gente vai harmonizar? Vai, mas muito provavelmente a gente vai harmonizar sempre da mesma forma. Eu conheço uma progressão no violão, eu conheço uma progressão no piano e vou usar sempre aquilo ali. E o que eu defendo é isso aqui, quando a gente conhece a teoria, quando a gente tem um pouco de conhecimento, né, do campo harmônico e de dominantes secundárias, essas coisas, a gente expande muito as nossas possibilidades harmônicas, né? Como eu mostrei aqui para vocês, a melodia é a mesma, a harmonia é que eu fui trabalhando formas diferentes e sempre experimentando, né? Vai ter aluno que vai gostar mais de uma determinada harmonização, vai ter aluno que vai gostar mais da outra, vai ter gente que vai sugerir uma nova harmonia. Enfim, as possibilidades são muitas, a ponto de chegar, sei lá, é muito grande mesmo. E isso eu estou trabalhando um ritmo harmônico sempre igual, né? Eu estou trabalhando aqui como se fossem mínimas e no final eu fiz ali da semínima, só para fechar mesmo. As progressões harmônicas, teve gente essa semana perguntando, Carlinhos, como é que você conduz a sua harmonia? Né? O que é que determina qual a sequência de acordes que você vai usar? Então, cara, isso tem muito a ver com o fraseado da melodia, né? Se você entende a frase, por exemplo, aqui para mim, eu tenho claramente, essa melodia é minha, fui eu que fiz, eu queria trabalhar tanto o solfejo quanto a harmonização, a ideia foi justamente essa. Então o que eu queria fazer? Eu queria construir uma melodia e aqui eu já pensei em duas subfrases. Isso aí que eu tenho na verdade é uma frase, mas eu posso pensar em duas subfrases. Então, ó. Certo? Eu pensei nisso aqui como um ponto de descanso aqui, de repouso. E aí a continuação. Certo? Então
se a gente começa a pensar em um fraseado e que ali tem um ponto de descanso, de repouso, e ali no final eu vou resolver, então a minha condução harmônica ela tem que ir caminhando muito nesse sentido. Poxa, eu vou repousar aqui, né? Então, ó. Certo? Aqui eu não vou chegar no meu primeiro grau aqui final, porque senão eu já estou dando uma conclusão, eu já estou chegando com uma ideia de conclusão que eu não quero. A conclusão eu quero chegar no final mesmo. Então, ó. Isso é uma boa coisa, certo? Ou isso, que acabou que eu nem usei essa, né? Vamos fazer aqui, então, usando o sexto grau ali com um repouso ali no meio. Vamos ver aqui. Dominante secundário do quarto grau, sexto grau, 2, 5, certo? Então no final fica interessante porque fica 6, 2, 5, 1, se eu uso o sexto grau ali também, né? De novo essa. Primeiro, dominante do quarto, sexto, segundo, quinto, quarto menor e primeiro, certo? Então é muito por aí. Claro que você vai experimentar, claro que você vai errar, claro que você vai, às vezes até num erro você fala, porra, gostei desse acorde aqui. E aí você vai tentar entender por que acorde é esse aqui. Eu fiz aqui, errei, mas eu gostei disso aqui. Deixa eu analisar que acorde é esse aqui nesse contexto. Então tudo a gente vai aprendendo, tudo a gente deve ir aprendendo, beleza? Brigadíssimo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui que eu tô doido para editar ele para ver o resultado, certo? Então comentem, por favor, ajudem a divulgar nosso vídeo, nosso canal, porque é um trabalho que a gente está construindo bastante e eu quero, né, sei lá o que eu quero daqui a algum tempo, né, saber, poxa, esse cara fez uma coisa legal pela música e ele estava dentro do home studio dele, ele não precisou de governo, ele não precisou de, né, tô eu e minha equipe, que é mais uma pessoa, a gente trabalhando em prol de uma causa bacana, que é ensinar as pessoas, né, criando cursos, criando vídeos e promovendo a discussão, a percepção, o debate, a coisa toda. Beleza? Então é isso aí. Brigadíssimo, forte abraço, até a próxima. E não para de ouvir nem para de pensar nunca. Valeu!